Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXplay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre curso de Ciências da Computação, vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre mulheres no trabalho, também vamos falar sobre inteligência artificial, vamos falar sobre um pouco de tudo na área da tecnologia e as nossas convidadas, que são professoras aqui da Universidade de Caxias do Sul, já estão aqui conosco no UXplay Podcast. Professora Karine Weber, muito obrigado pela sua presença. Professora Helena Graziotin Ribeiro, também muito obrigado pela sua presença aqui no UXplay Podcast. A gente sabe que vocês têm uma agenda agitada, né? Mas tiraram um tempinho aqui para conversar com a gente, professoras. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, vamos começar então, né, sobre esse tema amplo, que é a questão das mulheres, né, na TI, mulheres no curso, né, de computação, enfim, vamos falar um pouco desse mercado de trabalho, vamos dar esse start, né, professoras, dentro desse campo para a gente fazer uma análise de mercado e discorrer durante o podcast as nossas conversas sobre esse tema. Professora Karine, vou começar contigo, pode ser? Pode ser. Vamos falar então, mulheres na TI, um assunto interessante, instigante, né, com várias mudanças. Enfim, como é que está esse mercado, prof? Bom, tem se percebido nos últimos anos um declínio das mulheres na área da TI. Tem se percebido um menor interesse, na verdade, pela profissão. Na época, né, quando eu me formei e no momento em que eu ingressei, né, no mercado de trabalho, haviam mais mulheres na TI, mas aos poucos a gente começou a notar uma migração para outras carreiras. Então, algumas explicações é que atualmente existem muitas opções também de trabalho para as mulheres, né? As mulheres elas podem trabalhar na área da saúde, na área da gestão, né? O mercado de trabalho está bem rico. E também tem se notado que essa área mais tecnológica, ela tem sido mais restrita para, né, no caso, os meninos, eles têm tido mais interesse. Pois é, né, e o interessante é o porquê disso que a gente vai conversar, não é, professora Helena, também, porque não foi, é sempre assim, né, professora? Prof, dentro desse tema, né, dessa perspectiva, o que tu tens a acrescentar aí pra gente, né, para falar sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho e por que os meninos estão aí tomando, não digo tomando conta, mas estão num número um pouco maior, né, professora Karine? É uma tendência dentro da área de TI ao longo dos anos tem sido a presença mais masculina. Quando eu ingressei na universidade, isso há mais de 30 anos atrás, era parelho, era meio a meio, né? Metade eram homens, metade eram mulheres. E ao longo dos anos foi diminuindo essa presença feminina. Isso nós notamos, né, nos diferentes cursos de computação que nós temos aqui na universidade. Teve períodos que era realmente muito poucas mulheres, né? Não é que elas não tenham interesse, mas são poucas que têm interesse. Mesmo com a evolução da tecnologia e vendo que uma série de atividades, uma série de profissões, elas utilizam a tecnologia. Isso abre oportunidade para desenvolvimento nessa área, para se formar, tendo conhecimento na tecnologia e poder desenvolver recursos para isso, né? Tem explicações diversas. Alguns dizem, por exemplo, que o surgimento dos computadores pessoais que ficaram aparelhos menores e mais diretos, os meninos já tinham mais interesse pelos jogos, por exemplo, né? Então, isso criou uma afinidade maior. Jogo sempre foi muito forte também, né? Exatamente. Com os meninos. Mas depois as meninas também começaram Sim, tem meninas nessa área, mas tem assim uma certa menor presença também, né? Não que elas não tenham necessariamente interesse, mas como é um ambiente às vezes mais masculino, eu acredito que isso tenha sido um pouco, tenha havido algumas mudanças, né, nesses últimos tempos, assim. A gente vê mais oportunidades para as meninas e elas têm aparecido mais. Agora, tu comentou que quando tu começou, era, como tu disse, era parelho, meninos e meninas. Eu até achei estranho, porque talvez lá no começo até pudesse ser o oposto, né? Mais meninos, digamos, do que meninas, e agora que isso acontece, que mudança estranha, né? Porque a gente conversou, né, professora Karine? Tu trouxe exemplos de filmes, a gente vai rodar aqui daqui um pouquinho para a gente trazer ao conhecimento da nossa audiência o início, né? E a gente vê que são mulheres que deram esse passo importante na tecnologia, enfim, do que a gente tem hoje. Um dos fatores que é atribuído a essa baixa procura pelas meninas é o fato da baixa representatividade feminina na profissão também.
porque quando a menina ela pensa em ingressar nessa profissão, se ela encontra pouca representatividade, se os espaços começam a ficar mais masculinos, algumas pesquisas indicam que a menina ela vai ter um menor interesse ou uma menor propensão a escolher esse caminho. Ela vai procurar profissões onde tenham outras mulheres também, para ela se sentir mais integrada e para o espaço ter uma característica mais feminina. Sim. Então, há alguns estudos que mostram isso. Porém, por outro lado, existem projetos que têm sido desenvolvidos para atrair as meninas e para mostrar para elas, como tu disseste, que desde o início a computação ela não é um espaço masculino. Ela talvez está se tornando mais masculino, mas as mulheres estavam lá desde o início da computação. Então, é uma questão de mostrar para elas e melhorar, então, a representatividade das mulheres. Sim. E não é só um discurso isso, né? O intuito de trazer as mulheres para a área de tecnologia não é só para aumentar a diversidade ou para dar uma oportunidade para as mulheres. Sim, tem que ter cuidado, porque justamente existem vários estudos de empresas, de consultorias, estudos sérios que mostram que a representatividade feminina nas áreas de gestão, na liderança, na área de TI, né, impactam diretamente nas características da empresa e impactam principalmente na receita, na retenção de talentos e na tomada de decisão que vai levar em conta aspectos que são características das mulheres. Então, há estudos que demonstram a relevância da mulher nesses papéis. Se a gente pegar o quadro docente hoje do curso de Ciência da Computação, as mulheres são muito bem representadas, tem bastante professoras, né? Que bom. E, inclusive, agora, na comemoração dos 40 anos da computação, nós vamos ter 2 representantes também mulheres e 2 representantes homens, por uma questão de mostrar a representatividade, a representação das mulheres, que elas também podem chegar, né, a cargos de gestão, né, quando optarem por isso, obviamente, né, podem chegar a cargos e ter uma bela carreira na área. E professora Helena, tu também dá aula no CETEC, né? Sim. Então, também essa questão de motivar desde, eu não sei se é no fundamental ou no médio? Não, é no ensino técnico. No técnico. O CETEC, no ensino médio, ele tem 3 técnicos, né? E um deles é informática. Certo. Então, desde o início do CETEC, há 20 anos, se tem essa ênfase de técnico em informática. Eu atuo aqui na universidade há mais de 30 anos na graduação e há 3 anos atrás eu comecei a atuar no técnico em informática também, exatamente com essa preocupação de trabalhar com os estudantes que optam pela formação técnica, visando principalmente a atração das meninas, porque tem meninas, né? Desde que eu comecei a dar aula no técnico, eu dou aula de programação, e tem meninas. E elas são interessadas, elas são em número bem menor que os meninos, mas a gente nota que, tendo esse trabalho sido realizado desde o final do fundamental, primeiro ano, porque aqui no caso eles fazem a opção pelo técnico no 2º ano do ensino médio. Então, no primeiro ano já se trabalhar essa questão do que é a profissão, quais as oportunidades, né? É um fator importante para motivar, para tornar esse campo interessante também para as meninas. Você disse que há alguns anos começou a dar aula aqui. Você já definiu que essa era a área, como que tu chegou e a importância também de você ser uma representação para outras professoras, né? E outros alunos também que podem ter se inspirado. E às vezes a gente nem sabe, né, prof? Eu acho engraçado a maneira como eu fui parar na área de computação, porque eu tinha feito, na época era no ensino médio, era 2º grau, eu tinha feito magistério. Eu fiz o 2º grau também. Até por uma influência dos meus pais, eu gostava, me identificava, né? Meu pai era engenheiro e professor, minha mãe era professora. E eu tinha interesse pela área das engenharias, eu gostava das exatas, mas eu não sabia exatamente qual das engenharias que me atraía mais. Meu pai era engenheiro civil. E daí ele comentou comigo, ele disse, Helena, por que tu não vai para essa área de informática? É uma área do futuro, isso está começando, né? E eu porque na engenharia civil tu também usa, né? Sim, e no período... Cálculo. Isso, naquele período meu pai, ele dava aula aqui na universidade de cálculo numérico. Olha. E ele teve contato com as primeiras, tinha alguns cursos, numa iniciativa, ele viu ali alguma coisa de oportunidade, que tinha futuro. E ele me disse, né? Ele disse, Helena, quem sabe faz... Eu nem sabia direito o que era informática. Sim, essa era a minha questão. Exatamente. Assim, digo, né, se tu já eu tinha uma noção, assim, mas não tinha assim, muito claramente, né? Tanto que a primeira aula de laboratório eu tive as colegas, assim, Helena, vem aqui conosco, né? Então, foi algo que acabou entrando na minha vida por assim, uma orientação, né? E eu, claro, me encantei pela área, né? E enfim, me aperfeiçoei ali dentro. Então, às vezes é engraçado, né? Porque era um período em que estava iniciando a área,
né? Assim com cursos aqui no Brasil de formação, na área de computação. Os primeiros cursos acho que são lá dos anos 70, 80. O nosso curso aqui começou em 85, né? Mas talvez também pela influência do seu pai, professora, pela questão dos números, dos cálculos, isso possa ter te inspirado. E as outras, né, talvez mulheres que estavam ali, isso é interessante também terem entrado nessa área e te chamaram, né, Helena? Sim, e eu me lembro que eu tinha professoras mulheres na universidade, né? A minha universidade em computação eu fiz na PUC e eu tinha professoras mulheres. Não eram só professores homens, eram professoras mulheres mais velhas e mais novas, né? Que vinham do mestrado em computação da URGS. E esse contato, assim, a gente via, então, que a presença feminina, ela acontecia, né? Junto com as colegas que estavam ali fazendo o curso. E eu me lembro que na formatura, eu não tenho os dados exatamente quando eu me formei, mas, assim, a maior parte concluiu o curso. Vamos voltar um pouco no tempo e na história para a gente fazer uma reflexão e trazer esse conhecimento, né, da importância das mulheres e como eram ativas na questão também da tecnologia. Pedir para o Marquinhos colocar, esse é o Estrela Além do Tempo. As programadoras, né, elas eram matemáticas e elas desenvolveram os cálculos que possibilitaram a ida do homem à Lua. E no filme apresenta a questão das dificuldades que elas tinham de inserção num ambiente que era predominantemente masculino, né? Nós estamos falando aí dos anos 60, né? Para quem acredita que o homem foi à Lua, né? Vamos polemizar aqui em 69, sim. Então isso aí é anterior, né? Isso. E esse filme também tem um momento bem particular, porque eles faziam muitos cálculos e a IBM manda um computador para eles, ou um grande computador, um dos primeiros computadores. Sim. E ficam aquelas caixas paradas, né, no lado. E então as mulheres, uma delas começa a ler o manual, começa a entender como ligar aquelas máquinas e até como programá-las. Olha só. Porque eles ainda estavam assim mais ligados ao método tradicional de fazer. E eles não tinham, eles estavam na verdade bem atarefados, eles não tinham tempo para olhar. E então elas vão lá, elas abrem as caixas, elas colocam a funcionar. E aí depois elas explicam para eles como elas funcionavam. E na verdade esse filme foi um tipo de retratação para mostrar que os homens eles estavam levando todo o crédito pelo sucesso das missões, pelo sucesso dos cálculos, mas que havia, embora em pouca quantidade, mas haviam também mulheres ali. E em vários momentos assim da história, somente o nome dos homens aparecia nos resultados, e não das mulheres. Então esses filmes, ou os livros, ou todas as homenagens, muitas vezes que são feitas a essas mulheres, são nesse sentido, de que elas apareçam na história. Por isso que eu trago aquela questão também que a gente não tem, às vezes, como escapar, principalmente nessa época, e a questão da mulher ser deixada de lado. Não que ela não tivesse uma voz ativa ali, realizando um trabalho, mas enfim, dentro do contexto histórico, né, que é uma luta feminina, mas agora começam a vir à tona a importância e que isso sirva, né, professora Helena, de inspiração também para a participação das mulheres nesse campo de trabalho que é o campo do futuro, né? E a valorização da mulher, porque certamente cada um tem a sua contribuição. E a mulher, né, só ser descartada porque é mulher não é um bom argumento, né? Aqui até separei aqui que a gente estava conversando antes, né? Que as meninas demonstram interesse ali por volta dos 11 anos e depois, por algum motivo, ali pelos 15 anos, vão perdendo um pouco desse interesse. Mas se a gente, nas escolas, começarem a trabalhar essa questão, acho que já vai mudar bastante, né? No fundamental e no médio, né, professoras? Nesse sentido, aqui na UX nós já desenvolvemos vários projetos. Então vamos falar dos projetos aí também, tanto na área da computação, mas também nas engenharias, com o intuito de ir nas escolas e apresentar para elas que todas essas profissões nas áreas exatas também são profissões que elas podem escolher e que há espaço para elas. Porque algumas famílias são mais favorecidas, outras são menos, têm menos acesso à informação. E as próprias famílias muitas vezes dizem, não, mas essa profissão aí não é para ti, isso aí é profissão para homem. Né? Isso a gente escuta. Talvez, professora? A gente escuta. Sim, tem também o investimento necessário, né? Mas atualmente existem, né, algumas possibilidades de bolsas e recursos para elas estudarem. Mas é interessante falar isso nos dias de hoje. Isso aí não é profissão para ti, é profissão para homem. Elas escutam isso em casa. Elas escutam isso em casa. E eu acho que é uma mentalidade, porque a matemática, a física, são disciplinas
que nos últimos anos elas têm sido assim bastante depreciadas. Se a gente pensar, as pessoas já vêm com um discurso pronto. Eu não vou bem em matemática, eu não gosto de matemática. Como se você não precisasse se dedicar minimamente para ir bem em alguma coisa. Né? Exato. Então tem assim uma certa barreira que foi sendo criada na escola ao longo dos anos e foi aumentando. Então isso gera um afastamento. Pois é, a gente fala na física, né? Eu lembro que em Einstein, né? Matemática, Einstein, tu tem aquela figura masculina, né? Só que atualmente existem tantos recursos para ensinar, existem tantos modelos, objetos de aprendizagem, recursos computacionais, você pode ver uma simulação, você pode estudar né, praticamente a evolução das partículas, qualquer assunto dos astros, do planeta, você pode pesquisar, você pode simular, você pode analisar, você pode fazer uma viagem no tempo. Sim. Então, assim, tem tantos recursos hoje para estudar física, para estudar matemática, e tem um porquê, né, de se estudar. Claro. Se sabe muito mais hoje sobre a ciência, e praticamente hoje não tem uma coisa que você vai fazer que você não use matemática, ou que alguém não tenha usado. Tudo que a gente faz, a gente precisa da matemática, que alguém tenha pensado na matemática. Você vai fazer uma ligação... O microfone que a gente está falando, a tela você vai receber um sinal, você vai receber um dado pelo seu celular, você vai mandar uma mensagem, você vai conversar com alguém, você vai ver, né? Você vai, sei lá, falar com a Alexa. Tudo é cálculo. E a própria tecnologia, ela tornou possível que muito do que a gente estuda e trabalha na matemática, na física, que é muito abstrato, durante muito tempo era muito abstrato. Eram desenhos. Hoje em dia, a tecnologia nos proporciona que a gente seja imersivo, seja um uso imersivo para entender como é que aquela fórmula se transforma em alguma coisa concreta. Então, eu vejo os recursos que a própria tecnologia oferece para que a gente possa entender, né? Que é algo que acho que aproxima muito mais a física, a matemática, aquelas ciências, né? Aquelas áreas que eram muito abstratas. E essa curiosidade, né, também, né, pode aguçar nas mulheres, nos homens, enfim, nós tivemos aqui a professora Cris Marim. Da física. Isso, que veio aqui falar com a gente, poxa, né, também é uma referência, pode ser usada como uma referência para as alunas. Eu ia complementar que a área da computação, em geral, ela é tão importante, não só na computação, mas para todas as áreas do conhecimento. Então, o estudo da computação não é só para quem vai ser programador, para quem vai desenvolver, para quem vai trabalhar numa empresa de TI. Hoje você vai ser um médico, você vai ser um arquiteto, você é um engenheiro, você vai usar recursos computacionais. Você quer entender o que está acontecendo no computador ou você quer ser um usuário que usa uma caixa preta? Sim. Né? Então, a necessidade de estudar a computação, ela vai além de quem vai trabalhar na área. Porque senão a nossa sociedade, ela, né, como uma sociedade que precisa da ciência, o que vai acontecer no futuro? Quem vão ser os cientistas do futuro? Porque hoje, se você vai trabalhar, por exemplo, para desenvolver um medicamento, as ferramentas que você vai usar são ferramentas com inteligência artificial, são simuladores genéticos, são simuladores biológicos, e você, obviamente, vai trabalhar também com componentes químicos, né? Mas você precisa muito, você não desenvolve nada hoje. Pensa assim, um veículo, pensa uma residência, um medicamento. As casas inteligentes. Né? Para tudo você vai precisar. Nós somos totalmente dependentes da tecnologia. Para pagar uma conta, para acessar os nossos recursos financeiros, para se comunicar com as pessoas. Então, assim, a computação, ela é necessária para a sociedade. E quem vão ser os próximos? Quem vai dar continuidade ao desenvolvimento científico? Então, os projetos que visam atrair as meninas para a tecnologia ou para as engenharias, eles têm esse papel de trazer as mulheres, né, ter mais mulheres, maior representatividade feminina, mas também de atrair, em geral, pessoas para o estudo científico. Porque a humanidade, nós temos cada vez problemas mais complexos que precisam ser resolvidos, né, no nosso planeta, na gestão dos recursos e etc. Ajuda, e a tecnologia vai ajudar. E acelera o processo. Acelera para a gente tomar melhores decisões, né, para a gente poder analisar grandes volumes de dados e saber o que é melhor, não para mim, para você, mas, né, para a comunidade. Então, e aí conhecer essas tecnologias. Quem vão ser as pessoas que vão dar continuidade à ciência, sendo que a ciência é totalmente baseada em recursos computacionais. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock,
a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UX FM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UX FM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UX FM. Conectada com o que move você. Então, também, professora, tem essa questão do campo de trabalho, que é amplo, né? Todas as áreas, é o que tu trazes. Por exemplo, a gente falou aqui em cidades sustentáveis antes, né? E, enfim, a questão do próprio meio ambiente. Qualquer um que esteja ligado a essas áreas, as casas inteligentes, enfim, o celular, o elevador, a televisão, na área médica, tem a questão do conhecimento nessa área da computação. Então, ele abre também um campo para tudo, porque daqui para frente é só para frente, como a gente diz, a gente não volta, né? Os projetos multidisciplinares, né? Onde eu tenho presença de profissionais de diferentes áreas, então da área específica, da área da arquitetura, da área da biologia, e tenho o profissional da área de computação, né, da área de tecnologia para conseguir, mas esse profissional, se ele entende só da parte técnica, ele não consegue contribuir muito, ele tem que se apropriar um pouco, conversar com as pessoas que são da especialidade para conseguir dar conta de usar a tecnologia da melhor forma possível, atendendo as demandas aí dentro dessa área, né? Mas é em todos os campos, né, professora? Hoje Sim. tu não faz só o que... Uma vez tu tinha o apresentador, que ele vinha, sentava na frente da câmera e só apresentava. Hoje não. Né? Hoje, tu, como um profissional da área, tu tem que fazer o teu texto, tem que saber gravar, tem que saber editar. A mesma coisa nesse campo aqui que tu tá falando. A formação de um profissional na área de computação, na área de tecnologia, não é só programação. Né? Ele vai ter contato com gerência de projetos, ele vai ter contato com oportunidades de desenvolver projetos em equipe. Né? Então, além da formação técnica, realmente, no ponto principal da área, de entender os computadores, fazer a programação, conhecer as tecnologias associadas, né? Mas ele vai desenvolver ali dentro. Então, ele tem que ter também informações daquilo que vem no entorno, que é poder se inserir como profissional com essas habilidades de trabalhar em equipe, de conseguir conversar com as pessoas, porque na medida que eu preciso desenvolver um software, eu preciso conversar com a pessoa da área específica para entender os requisitos que são necessários para o desenvolvimento do software. Isso exige capacidade de comunicação. Não todo mundo, mas alguns têm que ter, né? E outro ponto também importante é que, à medida em que os softwares eles estão ficando mais complexos, né, hoje a gente acessa plataformas que estão distribuídas em várias nuvens, em vários servidores. A gente quer os sistemas cada vez que sejam autônomos, que nos ajudem, que sejam, né, a gente quer os serviços automatizados, os serviços conectados. Então, o usuário ele está ficando cada vez mais sofisticado e ele está demandando também softwares mais poderosos, a gente quer as coisas mais rápidas, né? Então, a capacidade de processamento vai aumentando. Então, a gente tem essa necessidade do avanço da computação. Então, um profissional, por exemplo, quando nós nos formamos, havia um tipo de suporte tecnológico. Nossa, hoje, nós já temos outro. Então, o profissional, ele vai avançando. Por outro lado, a gente tem as pessoas que utilizam, né, os recursos computacionais, né? O usuário do computador, do celular. Então, um ponto crítico hoje é também a formação desses usuários, para que eles desenvolvam a capacidade ética e responsável de usar as tecnologias. E um ponto crítico que a gente trabalha, né? Então, eu sou professora também do mestrado em ensino de ciências e matemática, e a gente trabalha muito com os professores sobre a inserção das tecnologias na escola. Porque é um momento em que as crianças elas precisam aprender a usar os recursos corretamente. Sim. E então, um ponto crítico hoje é deixar ou não deixar as tecnologias na sala de aula. Fizemos um programa sobre isso né? aqui, professora. E esse é um ponto crítico, porque o que acontece hoje? Se a criança não pode usar na escola, ela vai aprender aonde a ser um usuário responsável das tecnologias. Olha, um outro ponto de vista aqui também bem importante, né? E vai aprender, talvez, se aprender, né, de uma forma não tão positiva. E esse aprendizado vai devolver o que para ela? Ela vai aprender a programar, ela vai aprender algo que seja construtivo e que vai ajudar ela posteriormente como um profissional mais crítico.
né? Porque assim, Vai ser um usuário. quando a gente aprende, quando a gente tem um objeto e a gente aprende a usar ele, né? A gente quer aprender como ele funciona. Como a tecnologia está ficando cada vez mais complexa e os usuários não aprendem nada nunca na escola, inclusive a gente até atribui, mas hoje as crianças já sabem tudo. As crianças já sabem, elas sabem usar, elas sabem o que tem por trás, e a gente sabe que tem muitas coisas associadas, né, em termos assim de pessoas de má fé. Olha quantos golpes existem hoje. Então, ensinar a tecnologia, como a Helena estava falando, não é só ensinar a programar, é ensinar o uso responsável, é ensinar o que é ser um cidadão digital. Né? Então, entra numa questão de alfabetização digital. E no nosso curso temos isso, professora? Temos isso. Eles têm cadeiras voltadas para a questão da legislação, né? E durante toda a formação do aluno, ele vai sendo confrontado também às situações éticas, às situações que ele tem que refletir. Mas o mais importante, assim, é que poucos chegam nesse nível. E o que está acontecendo com o resto da sociedade que não está estudando computação, mas também está nesse nosso mundo digital, né? Então, a gente vê, assim, a quantidade de... todas as vulnerabilidades que existem hoje na formação, todas as profissões deveriam aprender a serem cidadãos digitais. Sim. Né? E não apenas os alunos de computação. Quando a gente fala de ética ali, que são as cadeiras iniciais, né? A gente tem filosofia, ética, enfim. São cadeiras que ajudam nessa reflexão. E agora sim, também essa questão de trazer essa ética, né, na área da tecnologia para o entendimento, né, de como lidar com isso. Mas é uma gama pequena, né, de pessoas que têm acesso, como tu falou, né, professora? Porque, em geral, os cursos de nível superior, eles não oferecem essa reflexão. Não, acho que e agora, não. um outro fenômeno é da própria inteligência artificial. Hoje, se você falar que nas é a tua escolas... área também, né, prof? Vamos falar um pouco disso aí nas também. escolas, a maioria das escolas proíbe, por exemplo, o uso de ferramentas com inteligência artificial. Para fazer os trabalhos. Porém, fora da sala de aula, o uso é massivo. Então, também fica um ponto ali para reflexão, né? Temos que encontrar um meio do caminho ali, um caminho do meio, para caminharmos e transitarmos com segurança e ensinarmos a nova geração a usar, a conhecer sobre inteligência artificial, a estudar, saber o que é, do que se trata e como usar. E estamos no início ainda, não é, professora? A professora Helena também, no início desse processo tecnológico, pelo menos a minha percepção, ainda tem muita coisa por vir. E como trabalhar questões éticas e a própria sociedade, essa reflexão que tu traz, professora, ela nos incentiva e nos assusta ao mesmo tempo, não é? Porque é um campo amplo que se tem para... Os debates já têm acontecido não só na universidade, né, na preocupação que nós temos na formação dos alunos, mas isso em termos de governos de países também, né, já tem iniciativas para tentar não regulamentar, mas impor, definir algumas diretrizes, né, para o uso da inteligência artificial, até por uma questão de preocupação com que isso pode trazer. É como, sei lá, o desenvolvimento da energia nuclear, né, teve que haver uma reflexão, porque as consequências, elas podem ser para o bem, elas podem trazer muitas coisas boas para as pessoas na sociedade, mas também elas podem ser usadas como elas são usadas, né, de uma forma que não seja bom para as pessoas, adequado, né, correto. Né? E dentro da inteligência artificial, a gente observa ali, quando tu entra no celular, coisas que são feitas assim que a boa parte da população pode acreditar naquilo que está sendo apresentado, que vem justamente ao encontro do que você disse, que é a questão do usuário, a responsabilidade, como que a gente vai saber diferenciar isso em um curso que a universidade oferece, pelo menos, né, para esses alunos e essas pessoas que vão estar depois no mercado de trabalho, tem toda essa reflexão, né, e ajuda na construção social, professora Karine. Sim, é importantíssimo que se fale sobre esse assunto. Porque o que eu percebo, assim, como professora e atuando com professores que estão nas escolas, atualmente, né, se tem uma visão da proibição, né, de negar que a tecnologia existe. Né? Enquanto que nas empresas é totalmente diferente. Né? Como eu interajo muito também nós interagimos, né, com nossos alunos, eles estão nas empresas, atualmente as empresas, elas pagam a versão mais cara, mais robusta dos modelos de linguagem que usam, né, então todos os recursos de IA para ajudar nas decisões, para programar, para gerar código, para ajudar nas decisões, né, para
gerar produtos em audiovisual, né? Hoje a gente sabe que tem muita oferta em termos de ferramentas que usam IA, muita tecnologia, e você pode ainda ajustar cada uma dessas ferramentas para as suas necessidades, fazendo treinamentos, fine-tuning, né? Então, são recursos ali de IA para melhorar essas tecnologias. As empresas, elas estão usando muito, né? E aí tem essa lacuna em relação à formação de pessoas. E as mulheres aí, né, estamos chamando elas. Vamos passar mais um filme, né, professor? Esse filme é sobre a equipe que o Alan Turing constituiu para fazer a interceptação das mensagens dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e, assim, tentar identificar, né, o que os alemães combinavam através da máquina Enigma. A Enigma, ela aparentava como uma máquina de escrever, ela parecia uma máquina de escrever, né? E a máquina, então, ela era usada para mandar mensagens criptografadas entre o exército alemão que estava atacando por diversas frontes. E eles criavam um código, então eles criptografavam usando essa máquina. Esse código era mandado, né, via sinais de rádio, né? E aí Código chegava Morse. lá e eles tinham que decodificar. Então, só que aí tinham muitos caracteres possíveis, né? E eles não tinham assim o recurso para testar todas as possibilidades e assim conseguir quebrar aquela mensagem. Tiveram que construir do zero essa máquina. E ele compôs uma equipe, e nessa equipe está descrito que mais da metade era composta por mulheres. Elas têm a foto ali da equipe. E uma das mulheres da equipe foi fundamental para a construção, né, dessa máquina, e quebrar, então, esse código. E conseguir decifrar. E, na verdade, tinham várias mulheres, mas no próprio filme eles mostram só uma mulher. E eu não tô falando isso, assim, por eu ser mulher, né? Sim, eu tô falando, assim, mais o que a gente lê, o que retrata, né? Mas que é atribuído, assim, grande parte do sucesso dessa tarefa a essa mulher. Esse aqui é um documentário. E depois tem o filme mesmo. O Jogo da Imitação. Jogo da Imitação, que daí é um filme mais Hollywood, estilo Hollywood. Sim. Que daí ele traz, né, justamente ali a representação dessa matemática bem importante que contribuiu. Professora, e os projetos aqui, né? O que a gente pode falar? Alguma coisa já foi dito, mas o que a gente pode também trazer aqui da Universidade de Caxias do Sul? Eu até diria, assim, curso? Que a gente fala a importância da presença feminina, mas eu acredito que muitas iniciativas têm acontecido nos últimos anos para tentar melhorar essa presença feminina, né? Nós tivemos aqui na universidade, há mais de 10 anos atrás, eu não lembro exatamente quanto, uma iniciativa a partir de um edital que saiu acho que era do CNPq, e nós fizemos um projeto durante um ano inteiro que chamava Meninas na Computação. Então, nós fizemos uma parceria com uma escola e nós, durante um ano, trouxemos meninas dessa escola para fazer oficinas aqui na universidade, tentando mostrar um pouco as diferentes possibilidades de trabalho dentro da área da computação. Da computação, que legal. E outras iniciativas aconteceram depois. A Karine comentou no início, na área da engenharia, nas exatas, né? Tinha um projeto que chamava Encorajando Meninas, que também era um conjunto de oficinas na área das exatas, que tinha uma parceria com várias escolas, e isso durava ano inteiro, né? Então, essas meninas vinham e faziam essas oficinas, então, com o intuito de despertar o interesse pela área das exatas, né? Inclusive a computação como uma participante das exatas. E como é que tu percebia isso, professora? Tu acompanhou esse processo? Sim, eu participava nas oficinas de robótica, né? Então, nós trabalhávamos um pouco programação, a robótica com os Legos, né? E fizemos juntas também algumas oficinas de programação com softwares que usavam blocos, Eu ia te né? perguntar da robótica, porque sempre falo em robótica, Sim. eu, como a gente diz na cozinha na primeira fervura, eu lembro do robozinho, aqueles robôs, é bem assim mesmo, tu falou dos Legos ou não? Montar com os Legos alguns componentes, tipo carrinhos, Isso, né? Ou alguns tipos de mecanismo, perfeito. onde tinha movimentação, né, que podia ser feito a programação desses robozinhos também. Então, tinha a questão de fazer o robozinho ser montado e fazer a associação disso com o programa que fazia ele se movimentar. Se podia usar sensores ópticos para perceber um trilhozinho, né? Então... Tem até um incentivo que a NASA faz com os países, que é a construção também de robôs. Eles vão buscando a ideia de alunos de grupos para... Muitas depois eles competições de robôs. aprimoram isso, né, para mandar para outros planetas, enfim, né? E acho que é um trabalho aqui que também
quem sabe também possa entrar num campo desse de pesquisa, enfim, de construção, através do curso. Uma outra iniciativa que eu gostaria de destacar é que tem uma entidade que é a Sociedade Brasileira de Computação, que é uma entidade que se preocupa com o desenvolvimento da computação no país, né? Ela é presente tanto no lado mais acadêmico quanto mais industrial. E tem um programa dentro da Sociedade Brasileira de Computação que chama Meninas Digitais. E nesse programa são associados muitos projetos dentro do Brasil, principalmente desenvolvidos por pessoas ligadas às instituições federais, né, os institutos federais, as universidades, de programas que são feitos nas comunidades e às vezes dentro das escolas, para trazer as meninas para a área da computação. Mas são muitos projetos ligados a esse programa. Né? Então, acho que são oportunidades interessantes e a gente vê ao longo dos anos que isso tem crescido, que tem havido muito mais projetos. Sim. Inclusive os editais de fomento aos projetos, né? Nós concorremos nos últimos. Eu ia perguntar. E às vezes a gente assim, havia menos concorrência antes, né? Nós conseguimos alguns editais, esses nossos projetos, vinham a partir desses editais que nós ganhávamos os editais, né? Sim. Mas agora tem sido mais difícil exatamente porque tem tido muito mais iniciativas, muito mais participação. Por um lado, não é bom porque a gente não consegue ganhar o projeto, mas por outro a gente vê que tem havido bastante disseminação disso no país. Perfeito. Professora Karine, eu me lembrei agora, a professora Helena falou como ela entrou, né, no curso, tá? E você também, prof, como é que foi a tua entrada nessa área, para depois a gente falar sobre os 40 anos aqui do curso de computação? Ok. Então, o meu ingresso na área eu estava na escola ainda, e eu estava no 7º ano do ensino fundamental quando me apresentaram, né, a linguagem BASIC de programação. Então, em algumas aulas a gente podia programar, né, um computador. Na verdade, a gente acessava os terminais e fazia a programação pelos terminais. E aquilo, nossa, eu achei muito, muito legal, muito fantástico, a ideia de programar, e aí nos ensinaram a programar jogos, imagina, eram terminais, ainda modo caractere, né, muito, muito simples. Muito rudimentar. Mas eu achei muito interessante aqueles comandos, input, e aquilo ficou na minha cabeça. E a professora, na época, era a professora Marisa, e eu me lembro muito bem, assim, e eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu quero fazer computação. E a minha mãe disse assim, mas... vou te matricular em algum curso, então, vamos procurar alguma oportunidade. E na época eu falei pra ela, não, eu não quero fazer nenhum curso desses. Eu quero só estudar na universidade. E a minha mãe, mas tu não quer fazer algum curso básico? E na época tinha alguns cursos em Caxias. Não, eu quero universidade. Esses cursos eu não quero. Eu falei, olha só, e eu me lembro de pensar isso. E muitos anos depois, né, então estudei aqui na UX, e já professora, eu fui professora da filha da minha professora. Então, a Lara foi uma aluna nossa aqui na computação e ela era filha da Marisa, que foi quem me trouxe. Minha primeira professora. Olha que história incrível, né? Tudo volta um dia, né? Mas tu teve isso bem definido, né? Eu tive bem definido. E algumas pessoas têm esse chamado já, assim, já veio pro planeta com essa definição. Né? E os 40 anos, professoras, vamos falar dos 40 anos do curso de computação, né? Então, que nos espera? É um evento muito importante para nós, esse marco, porque o curso de Ciência da Computação foi o primeiro curso na área de computação da Universidade de Caxias do Sul. Então, atualmente existem outros cursos, né? Mas o de Ciência da Computação é o mais antigo e era o que contemplava as diferentes necessidades, né? Não só de desenvolvimento da própria computação, mas desenvolvimento de sistemas para a região. Então, nós temos muitas empresas aqui da nossa região que surgiram a partir desses profissionais que foram formados aqui na Universidade de Caxias do Sul. Então, esse ano nós temos uma série de atividades que estão sendo programadas para comemorar os 40 anos de Ciência da Computação. Mais alguma coisa, professoras? O Vinícius já me faz um sinal aqui que o nosso tempo passou rápido. Alguma coisa que queira acrescentar, que ficou de fora? Eu gostaria de salientar que a professora Karine é uma das nossas egressas, né? Do curso de Ciência da Computação. Os nossos formandos, os nossos alunos formados aqui, eles estão atuando no mundo inteiro. Não só no Rio Grande do Sul, nem só no Brasil, mas em outros países, né? Em outras empresas grandes também.
Perfeito. A qualidade do nosso curso a gente sempre defende, porque a gente sabe que a formação que nós trabalhamos aqui com os nossos alunos é uma formação de qualidade. E a universidade tem isso, né? Sim. Todos os professores que a gente entrevista aqui falam, né? Quando citam os alunos, olha, nós temos alunos no mundo inteiro, e na área da computação, que bom, que não é diferente. Também essa nossa riqueza intelectual, né? Agindo aí no mundo e levando o nome da universidade e contribuindo para o crescimento social, que é um campo amplo e que daqui para frente, né, não tem como retroceder, né? Cada vez mais a tecnologia, e esperamos que esse podcast tenha contribuído, né, para chamar a atenção das mulheres também para participarem, né, estarem presentes nessa área, que é uma área ampla e tem muito mercado pela frente. Professoras, muito obrigado pela presença de vocês aqui no UXplay Podcast, e voltem sempre que tiver alguma novidade, né? Estamos aqui com as portas abertas para divulgar o curso, né? Enfim, e contribuir aí com a sociedade. Obrigado, professora Karine. Eu que agradeço. E para finalizar, eu queria dizer que nesses 40 anos de computação, além de saudar todos os egressos, também, né, é importante reconhecer o esforço de todo o corpo docente, Sim. que durante todos esses anos foi persistente. Uma das coisas que nós sempre ouvimos das comissões do MEC é como vocês têm um corpo docente tão persistente, tão longevo, né? Nós temos professores há várias décadas já que se dedicam diariamente nessa profissão. Então, eu acho que é importante também valorizar, né, o nosso corpo docente, que é realmente muito qualificado. Perfeito. Também a professora que entrou em contato comigo, A Maria de Fátima. Maria de a Maria de Fátima. Fátima, também agradecer ela, né, pelo contato. A coordenadora do nosso curso E de ela Ela é que trouxe- extremamente Aham. dedicada, ela vive o curso, a coordenação com, olha, dedicação total. É isso que faz a diferença, né? Sim. E incentiva também, serve de inspiração para as professoras. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. O UXplay Podcast vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar no YouTube, também no Spotify, ou em nossas redes sociais no @UXplay. Também estamos na Rádio Comunicaverso. Um forte abraço para você e até o próximo episódio. Valeu!